Meus amigos, neste vídeo vou abordar apenas dois tópicos. Um é a Crimeia, o outro é o Mar de Azov, que foi esvaziado de navios russos por drones ucranianos. Estamos falando de mais de 70 navios, não é clickbait, há um vídeo para cada um deles. E se eu fosse assistir todos eles, todos esses ataques com você, ficaríamos aqui até amanhã. Então vou acelerar. Antes de chegarmos a isso, aqui está Yevgeny Golman reclamando sobre como o amigo da Rússia, o Cazaquistão, não está pronto para enviar gasolina e diesel como ajuda para os russos. Na verdade, eles fazem o oposto. Eles fecharam a fronteira para os contrabandistas, já que agora os russos vão ao Cazaquistão para comprar combustível e voltam para vender aos russos com um lucro enorme. O Cazaquistão disse: "Não, nós não queremos isso. Vamos fechar a fronteira." Então, naturalmente, o tagarela Yevgeny Golman tem algo a dizer sobre isso. Você sempre diz que o Cazaquistão é nosso amigo. O Cazaquistão passou a perna em Omsk e prejudicou a cidade. O quê? E agora eles estão pegando nossos caras na fronteira para garantir que nada seja contrabandeado para fora. Foi para isso que serviu esse amigo. A OTSC é uma piada de merda. Então a OTSC é uma cópia da OTAN criada pelo Putin, que deveria ser uma aliança de segurança eurasiana, chame como quiser, mas na prática não funciona. Os países que fazem parte dela, na verdade, não querem estar nela e ela nunca cumpriu de verdade nenhuma de suas funções. É mais uma aliança de papel, algo que não funciona de verdade. O Cazaquistão é membro disso. Ninguém nos ajudou em nada. Ninguém enviou tropas para porcaria nenhuma. Aqui podemos ver novamente a bela mentalidade russa se mostrando como vítima. Ser russo é sempre ser vítima e atacar os outros porque te atacaram. Esse é sempre o cenário, não importa a realidade. O Cazaquistão tem valorizado sua língua e recentemente retirou um gasoduto russo da Constituição em nova emenda. Então eles estão apenas cuidando do próprio país, do próprio povo e da própria cultura. E aqui está Yevgeny Golman, um russo com uma mentalidade russa, se sentindo vítima. Que um grupo separado de pessoas com identidade, língua, cultura e país próprios não está enviando tropas para morrer na guerra imperial deles. Realmente é uma mentalidade russa misteriosa, uma alma russa, não é? Mas eles estavam ajudando os ucranianos com entusiasmo. Eles enviaram ambulâncias, geradores a diesel, combustível diesel. Essa é toda a maldita mentira escancarada. Então é isso, e o Cazaquistão enviou ajuda humanitária para os ucranianos. Obrigado, Yevgeny Golman, pela ladainha. Ele logo vai voar pela janela. Espero que ele beba muito Red Bull. Não quero fazer propaganda deles, mas dizem que te dá asas. E sem essas asas, você não pode falar a verdade na Rússia, já que precisa ser capaz de voar. Caso contrário, a gravidade faz o seu trabalho. Certo, vamos para o Mar de Azov. Já que na última semana, 6, 7 dias, drones ucranianos desmontaram toda a logística marítima russa nesse mar. O mar está vazio. Vou começar com a atualização dos pássaros de Magyar e ler para vocês antes de vermos vários vídeos. Atualização de Magyar. Mais um dia ruim para ser um petroleiro. 28 navios da frota Shadow D da Federação Russa foram caçados durante a noite de 11 de julho no Mar de Azov pelos drones das forças de sistemas não tripulados. Um total de 76 navios foram atingidos em 6 dias, de 6 a 11 de julho de 2026. A frota sombra do petróleo está visivelmente diminuindo. Uma semana de inadimplência continua. Parece que o tráfego pelo Estreito de Kerch parou. Durante a noite de 11 de julho, os drones das forças de sistemas não tripulados atingiram 21 petroleiros, 4 rebocadores, 2 navios de carga e uma embarcação de propósito especial no Mar de Azov. Um total de 73 acertos bem-sucedidos foram registrados nesse período de 6 dias. Agora, isso não são apenas palavras. Eles publicaram compilações em vídeo de cada um desses acertos. Eu vou dizer que é coisa demais para assistir. Seria tempo demais do seu dia se eu quisesse mostrar todos para você, mas eu preciso mostrar alguns para você ver que não estou só falando isso. Então começamos com pessoas da costa filmando vários navios-tanque em chamas no Mar de Azov. Você pode ver um bem aqui. Este foi filmado de outro navio que estava pegando fogo. Segundo, e aqui temos uma foto muito rara de 1, 2, 3, 4, 5, 6 navios, dos quais 3 estão em chamas. O quê? 1, 2, 3, 4, 5? São 6. Isso dá uns 50% dos navios nessa foto.
No dia 11 de julho, quando Magyar postou, li para você assim que o vídeo saiu. Agora vamos ver alguns trechos. Eu acho que é a terceira compilação em um período de 6 dias deles destruindo dezenas de navios por vídeo. Dá uma olhada. Litoral. Isso aqui deve ser, eu acho que é uma balsa ou um rebocador, mas foi destruído. Começamos em 12 de julho. Imediatamente, navio, tanque ou cargueiro atingido na casa de máquinas ou na sala de controle. Aliás, esse número aqui mostra quantos navios foram atingidos. Eles numeram cada um, o que é impressionante. Observe que neste vídeo específico, neste cargueiro específico, há cordas bem antes da casa de máquinas e da sala do capitão, ou sala de controle, sala da tripulação, como você preferir chamar. Normalmente, com os drones ucranianos, eles atingem essa área. Então, depois dos primeiros dias de destruição no Mar de Azov, esses petroleiros começaram a colocar cordas, que é praticamente uma gaiola de proteção improvisada para os petroleiros, mas elas não funcionam. Elas não funcionaram mesmo. Vou adiantar para mostrar quantos navios foram atingidos, mas antes veja alguns próximos da costa. São petroleiros e cargueiros que parecem iguais. É muito repetitivo, mas cada um desses impactos é extremamente doloroso para a logística marítima russa. Agora fica interessante. Chegamos à costa da Crimeia. Este é um balsa transportando carros, caminhões e caminhões-tanque de combustível. E ele será completamente destruído, vai dormir com os peixes. E como você pode notar, está no porto, não está no mar. Aqui está o... Este é um rebocador ou uma balsa. Eu acho que isso também é uma balsa. Tirado de ação. Outra balsa. Eles estão tirando de ação uma frota russa inteira no Mar de Azov. Há muito mais informações, mas antes de irmos, eu vi este vídeo na semana passada. Este é o Mar Negro. Fica do outro lado do Estreito de Kerch. O interessante é que nunca vimos isso antes. Não é antigo, é novo. É um drone marítimo ucraniano, um drone marinho atingindo um petroleiro russo, muito parecido com o que vimos antes feito pelos drones aéreos, mas este é um drone marítimo. E na costa do Mar Negro, ao largo da Crimeia. Então eles não estão apenas enviando os pássaros Magyar deles, eles também estão enviando drones marítimos para controlar o Mar Negro, onde a frota do Mar Negro deveria estar localizada, uma das 3 grandes frotas da Rússia. Mas graças a esses drones marítimos, essa frota não consegue sair de suas tocas. Eles não conseguem sair do porto de Novorossiysk ou de outros portos onde estejam, pois seriam afundados imediatamente por esses drones marítimos. Uma coisa interessante é que já vimos compilações de mais de 80 navios atingidos. Primeiro, eles sempre atingem a casa de máquinas e a sala de controle na parte traseira do navio, porque isso evita um desastre ecológico. Perfuração no tanque principal de carga pode causar grandes vazamentos de óleo em águas compartilhadas. Mirar na casa de máquinas traseira desativa o navio e mantém o casco intacto. Segundo, transformar sanções em armas. O motor é o ativo mais complexo de uma embarcação. Sob rigorosos bloqueios tecnológicos do Ocidente, conseguir peças de reposição especializadas é quase impossível para Moscou, forçando-os a descartar permanentemente o navio. E terceiro, neutralizar as tripulações. Atacar a ponte de comando destrói os sistemas de navegação e serve como aviso para tripulações clandestinas internacionais que operam essas rotas ilícitas. Além disso, isso faz com que o seguro fique em níveis impossíveis. Então, qualquer tipo de lucro com essa frota atravessando o Mar de Azov se torna impossível, já que o seguro aumenta tanto. Os salários das tripulações aumentam porque agora exigem mais, pois a última foi atingida. Agora querem o dobro. Algo interessante sobre isso. Uma tripulação de um desses navios filma enquanto o outro é atingido. Então eles sabem que podem ser os próximos. Você também podia ouvir. E a explosão exatamente onde deveria ser, lá atrás, na casa de máquinas, na parte traseira do navio. Não afundando o navio, só danificando o motor, os alojamentos da tripulação e o equipamento de comunicação, mas a carga não é danificada, aliás. Isso é de propósito. Então vamos dar uma olhada em vídeos de como esses navios ficam quando os incêndios foram apagados ou se extinguiram. A parte de trás do navio, com os alojamentos da tripulação e os equipamentos, tudo está completamente queimado. Enquanto a área de carga continua flutuando tranquilamente, nada vazou para o mar, nada foi destruído, mas o navio precisa ser desmontado.
Você não pode consertar um navio danificado desse jeito. Tem que cortar essa parte com maçarico e colocar uma nova. Se um navio sofre esse dano, será desmontado, pois o conserto é muito caro. Isto é o alojamento da tripulação ou a cabine do capitão. Perdoe minha falta de vocabulário marítimo aqui. É assim que fica por dentro depois que o fogo é apagado. Tudo, todo o equipamento, todo o computador, acabou. Você não pode substituir. Você não pode consertar. Simplesmente não vale a pena. E se forem atingidos, vão ser desmontados. Às vezes acontecem erros e alguns drones saem do curso ou o operador do drone comete um erro. Por exemplo, aqui está uma imagem de satélite de um dos petroleiros. São bem pequenos. Mas ainda no Mar de Azov, onde o drone realmente atingiu o casco do navio, danificando o petroleiro. E a parte branca refletindo o que você vê bem aqui, ela foi destacada para você. Isso é uma imagem de satélite, mas na verdade isso é óleo vazando. Na verdade não é branco, foi colorido na imagem. Este petroleiro está vazando grandes quantidades de óleo no Mar de Azov. E isso é realmente ruim para todos, para os russos, para os ucranianos, para a vida marinha, para os peixes, para todo mundo. Até quem frequenta praias e nada também. Esse não é o objetivo dos ucranianos, já que eles vão recuperar a Crimeia. O objetivo deles não é devastar a vida marinha, a biologia marinha. Não, mas isso acontece. É um erro. E por que sabemos disso? Porque de 80 navios, apenas alguns foram atingidos bem no meio do casco, então é um erro. Essa é uma ótima análise de por que afundar esses navios não beneficia a Ucrânia mais do que apenas danificá-los. Porque se você afundá-los, você os tira dos russos. Você tira dos russos a dor de cabeça de rebocá-los, de puxá-los para os portos e de consertar ou desmontar eles. Se você danificá-los, os russos precisam ir lá, pegar as tripulações e rebocá-los. É possível atingir os rebocadores, como a Ucrânia tem feito. Veja, os pássaros de Mogar não estão afundando os petroleiros russos. Eles estão fazendo algo muito mais perigoso para a Rússia. Eles estão incapacitando esses navios. O negócio é que afundar um petroleiro é extremamente difícil. A capacidade de sobrevivência dessas feras do mar é impressionante. Esse é o primeiro ponto. Afundar esses navios de verdade é realmente difícil. Um tiro na casa de máquinas desativa o motor, mas para afundar é preciso 4 ou 5 tiros de cada lado do casco, pois há compartimentos diferentes. Mesmo com um compartimento cheio d'água, os outros 3 mantêm o navio flutuando. Você precisa perfurá-lo de muitos lugares diferentes, o que leva, sei lá, uns 10 drones por navio. Não vale a pena. É muito mais eficaz direcionar um drone para, digamos, a ponte de comando ou outro ponto vulnerável. Os ucranianos agora conhecem cada um deles. Como resultado, em vez de uma embarcação apta para combate, os russos ficam com um elefante branco. O petroleiro está seriamente danificado, não pode ser usado e precisa ser reparado. Mas onde? Os únicos 2 grandes estaleiros de reparo ficam muito longe. Rebocar um petroleiro danificado através das eclusas é lento e caro. Não existem instalações de reparo convenientes e, mais importante, seguras no Mar de Azov. Se rebocarem para o Mar Negro, ele pode ser atingido novamente. Assim, os petroleiros deles ficam parados como peso morto. Eles não podem operar, são inúteis, mas ainda assim é preciso agir, podem ser sucateados. Mas os russos precisam lidar com eles e têm perdido rebocadores diariamente ao tentar buscar esses petroleiros, pois os ucranianos os atingem. Então, é uma estratégia genial atingir um navio, depois atingir o rebocador e depois atingir tudo o que for enviado para resgatá-lo. Claro, as tripulações serão resgatadas. Em uma semana já vemos o resultado desse ataque. Como este é o Mar de Azov, esses são os navios que estão nele. Não sobrou nenhum. Como pode ver, todos os navios se esconderam após essa catástrofe para os russos. Eles estão escondidos no canal fluvial de Rostov do Don, chame como quiser. Esse rio deságua no Mar de Azov. É um rio grande. Ele pode acomodar todos esses navios, petroleiros e cargueiros que agora estão com tanto medo de sair. E não só o rio Rostov no Don, mas também outras baías e enseadas menores próximas à costa, onde os drones ucranianos não vão. Eles poderiam ir, mas ainda não foram. Eles vão, tenho quase certeza. Há vídeos de drones ucranianos atacando qualquer infraestrutura portuária no Mar de Azov. Então, se esses navios cargueiros agora estão se escondendo na base, bem,
Já temos vídeos de drones ucranianos tendo como alvo qualquer tipo de infraestrutura de carregamento e descarregamento para navios, como você pode ver bem aqui. Mas claro, precisamos saber a opinião dos russos sobre isso, já que esse é um golpe que não pode ser escondido. Esses vídeos estão online para todos verem, então de um canal russo no Telegram, leio isso para você. Pelo quinto dia consecutivo, o inimigo continua atacando petroleiros, navios de carga seca e embarcações auxiliares no Mar de Azov. Uma coisa é clara, o número desses ataques realizados só aumenta a cada vez, e a variedade de drones utilizados está se expandindo. Além disso, a Ucrânia começou a atacar ativamente rebocadores TOG que deveriam resgatar navios danificados. Pois é, os russos reconhecem isso, eles veem isso e veem esse número 72 e aumentando, sabendo o quão grande e quão extenso é esse dano para a logística russa. Aliás, isso não é apenas logística civil ou combustível para a Crimeia, também envolve logística militar para o sul da Ucrânia ocupada. Antes de irmos para a Crimeia, eu tenho dois novos nomes para massacrar no Buy Me a Coffee. Primeiro, Ali Quinn. Obrigado por se juntar. Obrigado por se tornar um membro, verdadeiro amigo deste canal. E em segundo lugar, Samuel Sutton. Samuel Sutton se tornou o maior apoiador mensal no momento, então obrigado por usar essa coroa e quebrar esse recorde. Se você gosta do canal, assine o Buy Me a Coffee para apoiar. Agora vamos à Crimeia. O que está acontecendo lá? Uma semana depois que a logística marítima de Azov foi completamente desmantelada pelos ucranianos. O que isso fez com a situação do combustível na Crimeia, que já estava ruim? Cidades inteiras na Crimeia agora estão implorando às autoridades russas de ocupação, dizendo que estão sem eletricidade e água há 7 dias e que sobreviver usando geradores não é mais possível porque o combustível acabou. Então a situação está extremamente ruim em vários aspectos. Sem água, sem eletricidade, eu poderia dizer sem aquecimento, mas não é inverno, então você não precisa disso. Posso afirmar que não há refrigeração, pois é verão, isso exige eletricidade e a Crimeia é muito quente. Então, sem refrigeração. Se você não tem eletricidade, sua geladeira não funciona, o que significa que toda a sua comida vai estragar em casa em uma semana. Então vai haver um problema de comida também. Nós vimos os vídeos do Mar de Azov, agora vamos ver vídeos da Península da Crimeia. Esse tipo de vídeo que você está vendo agora, isso ocorre cerca de 2 vezes por semana, ao menos no último ano. Esses são os drones de Madiar desmontando a rede de energia da Crimeia, uma subestação de cada vez. Existem centenas de subestações na Crimeia. Elas são pequenas e não seriam alvo se houvesse outros tipos de alvos de alto valor ao redor delas, como sistemas de defesa aérea. Como a Ucrânia realmente eliminou todos os sistemas de defesa aérea russos na Crimeia, agora eles estão focando em pequenas subestações elétricas, uma por uma. Cada cidade tem várias delas. Você vai precisar de centenas ou até milhares de drones. Mas até agora eles estão desmontando o setor de energia da Crimeia, a própria rede física que transporta a eletricidade. Eles estão desmontando completamente, como fizeram com a logística do Mar de Azov. E está funcionando. Não há eletricidade na Crimeia. Aliás, o que esse ataque à logística fez com os preços dos combustíveis? Essa é uma pergunta importante porque estamos vendo um novo recorde. Começamos há alguns dias, em 12 de julho, começamos com um recorde de 300 rublos por litro. Isso dá 330 dólares por litro. Quanto dá por galão? Algo em torno de 10 ou 12 por galão, algo assim. Extremamente caro para os russos. Insanamente, astronomicamente caro. Apenas alguns dias depois, aliás, na verdade, isso foi no mesmo dia, eu acho, de outro posto de gasolina. Estava a 450 rublos. Isso dá 5,84 dólares por litro. Esses preços são aceitáveis para economias de primeiro mundo. Esses preços são inaceitáveis para países do terceiro mundo como a Rússia. Com salários e pensões russas, isso é uma sentença de morte. Com essa ótima notícia, encerro o vídeo de hoje. Estarei de volta toda segunda, quarta e sexta-feira. Então, com certeza, inscreva-se no canal, torne-se um membro mensal e me apoie no Buy Me a Coffee. E até o meu próximo vídeo. Tchau.